Fala aí, galera, beleza? Boa noite. Mais uma etapa no processo de restauração do Dovox em B. Hoje o trampo foi a confecção do gabinete de madeira, recompensado de 18 milímetros, né? Tá aí o aspecto do gabinete. Eu fiz isso com um amigo meu, André. Inclusive vou até adicionar no Face. Ele trabalhou de uma forma assim muito legal nesse gabinete de madeira. Fez com uma perfeição muito bem feita, respeitando todos os critérios que eu decidi fazer, né? Tá aí o gabinete todo colado, né? Tudo bem feitinho. Além da cola foi feito o parafusamento, né? Para dar uma firmeza maior na estrutura. Aqui eu fiz a opção em deixar esse vão maior aqui aberto, para proporcionar o máximo de refrigeração possível, né? Um aparelho com 7 válvulas, ainda mais esse que tem esse recurso que eu coloquei essa ponte resistiva para acertar a voltagem do transformador que estava incorreta, né? Então tá aqui, né? Como eu falei com vocês, eu botei o gabinete respeitando o limite, está com aproximadamente 7 milímetros além do limite das chaves, né? Daí falta agora só forrar com a napa, né? Forrar o painel dianteiro, comprei um carpete de cor escura, porque a napa, eu encontrei uma napa inclusive bem parecida com o do meu Thunderson 2, ou perdão, do meu Thunderson SL, né? Que eu restaurei também. Aquele padrão de napa que a Janine usava é muito próximo, então vai ficar muito legal. E o painel dianteiro dele, eu não encontrei o tecido apropriado. É uma diferenciação de cores, né? O gabinete é a napa curva em preto, com umas tramas, né, pequenas. E normalmente esse painel aqui, que vem embaixo do painel de controles, ele costuma ser algo de um cinza para o preto. Mas eu não encontrei nada nessa tonalização. Então a opção que eu tive foi comprar um carpete preto, né? Com a trama muito baixinha, mas o carpete em si ele é fosco. Então vai ver esse realce. Ele é um tom de preto diferente do Curvinapa, né? E ele é fosco por natureza, então vai dar um realce diferente. Então tá aí mais uma das etapas, né? Agora a última seria o acabamento final com a napa, né? Em todo o gabinete. O carpete, como eu falei, um preto fosco bem baixo, né? Não é aquele carpete alto, um carpete baixinho, para ver a diferenciação de cores com o resto do gabinete, tá? Eu estou optando quase em deixar esse painel sem aquele boleamento, sem aquela curvatura normal que tem, né? Tem cantoneiras quadradas novas, pretas, colocar aqui para uma questão estética, né? Do Dovox, na verdade, como o Thunderson, ele tem aquelas cantoneiras de metal, tá? Esse veio sem nada, sem chassi, sem painel, sem nada. Esse aparelho tudo fazendo por minha conta e determinar essa decisão. Então é muito provável que eu dê mais uma quebrada nessa quina aqui, né? E coloque a cantoneira mesmo, retangular, preta, por cima da napa, uma curvinha napa preta nos padrões da Janine. Eu botei essa alça, também não tinha. O painel traseiro também vai ser forrado com curvinho. Já testei o aparelho, deixei um tempão ligado para ver o grau de aquecimento, ficou muito contento. Quando a galera criticou um pouco mais o cooler colocado aqui, ele promove sempre a circulação de ar, então o aparelho não aquece nem o bloco de resistências que eu coloquei aqui e nem as válvulas de saída. Então o aparelho trabalha bem refrigerado. Evidentemente tem um vão bem, né, interessante para haver sempre a circulação de ar. E tá aí, eu podia ainda ter reduzido mais um pouco ainda esse painel, talvez ter estreitado mais, mas é a dificuldade na hora de desmontar o aparelho, que muitas vezes obriga você a ter esse espaço sobrando aqui, né? Quando você arria esse gabinete, o circuito propriamente dito, chassis do gabinete de madeira, você vê o desespero que é. Até porque uma coisa muito interessante, como eu falei, esse amplificador não tem nem par casado, né? Quer dizer que em vez de par casado, esse amplificador tem pares divorciados ou desquitados. E uma coisa muito interessante é a altura de válvulas. Essas duas têm uma altura bem similar, né?
essa é um pouquinho mais alta, essa é mais alta ainda, e eu tenho um par de JJ novinhas que ainda é mais alto que essa válvula aqui, maior, mais comprida. Então na hora de você trocar a válvula, você tem um espaço aqui que você troca com conforto ainda. Se eu estreitasse mais nesse painel, como era até minha vontade, na hora de você trocar a válvula, você evidentemente tem que soltar esse painel traseiro, mas iria te dificultar, né? E não adianta uma coisa muito bonita, muito legal, mas que não te permite uma facilidade, um conforto para interagir com o aparelho. As válvulas com uso adequado duram anos, mas acidentes infelizmente acontecem, né? Então você tem que estar preparado para permitir na hora da manutenção uma coisa rápida, prática e confortável, tá? Esse gabinete aqui, eu cheguei a comentar com vocês que inclusive eu optei em reduzir esse painel. Esse painel, vocês visivelmente percebem que ele é menor que o original, por um motivo do excessivo tamanho, a largura enorme desse aparelho, tá? Nem caixas 4x10 você encontra esse tamanho. Esse aparelho, mesmo ele reduzido, ainda ficou maior do que a caixa que eu tenho aqui no meu quarto. Esse aparelho aqui, gente, ele é 8 centímetros menor em largura que meu Thunderson SL, tá? Em largura, ele é 8 centímetros menor. A altura dele é 1 centímetro menor em comparação ao Thunderson SL. Eu só deixei ele mais profundo por um motivo de proteção das chaves de liga, desliga, on-off, né? Do standby e da chave de phase ou ground, tá? Mas eu poderia ter até estreitado também um pouco isso aqui. Mas aí você começa a colocar em risco os comandos. É igual os potenciômetros também, eu deixei eles praticamente recuados, né? Embora você ainda pode jogar um pouco para frente ou para trás o painel, né? Esses aparelhos da Janine permite que você jogue um pouco para trás ou para frente, mas eu acho que nesse esquema que ficou muito legal. Foi o André, um amigo meu, vou até ver se eu adiciono ele no Face, que fez o projeto comigo, né? Eu levei as ideias todas, os desenhos, as medidas, e ele executou. Ficou uma coisa muito legal. O gabinete todo feito em 18 milímetros, né? Todo ele, com exceção da tampa traseira. A tampa traseira nós optamos em botar 10 milímetros, né? Mas ele é todo em 18 milímetros. Todo colado, parafusado, né? Aqui, evidentemente, eu vou dar uma massinha para quando botar o curvinho não aparecer. É isso aí, gente. Mais uma etapa. Acredito que essa seja a penúltima etapa. A próxima etapa final vai ser colocar o curvinho, colocar as cantoneiras de cima e de baixo e ser feliz. Curtir um aparelho que tem 2 prés sensacionais. Esse pré de 2 bandas tem um timbre e esse de 3 bandas tem um timbre totalmente distinto. Mesmo quando você aciona a chave de brilho, os 2 prés são totalmente diferentes. Um aparelho muito legal. Mesmo tendo ficado diferente do original, né? É um painel menor, eu deixei ele mesmo sem as logos e reduzi o gabinete. Tudo foi um critério meu, porque na verdade esse aparelho aqui era uma sucata. Talvez tenha abandonado ele por motivo do tráfego. A primeira vez foi enrolada, ter enrolado errado, e isso certamente provocava queima de válvulas. A própria fonte estava montada errada, toda errada, tanto valores quanto a falta de componentes. A própria fiação do circuito extremamente confusa, vários componentes com valores errados. Esse pré, principalmente, os potenciômetros, além de estarem errados os valores, a ligação deles no circuito totalmente errada. Esse pré, se vocês verem pelas fotos, pelas filmagens, a fiação é toda nova, porque foi todo refeito. Entendeu? Então tá aí o Dualvox 100B, né, que eu costumo falar que foi retirado do caixão e retornou à vida. Chegou na minha casa, quem vê as fotos do primeiro post, vê como ele chegou, transformador pendurado, por um parafuso, os fios emendados e uma loucura total. E tá aí ele, falando firme e forte, tá? Então é isso aí, galera. Um abração para todos, uma boa noite.